Fala galera, fala concurseiro, fala concurseira. Para quem não me conhece, meu nome é Diego Soares e hoje eu vim trazer para vocês aí resolução de questões da legislação do município de Osório, para essa prova aí que o pessoal vai fazer, né? Hoje nós vamos falar sobre a lei orgânica, o plano de carreira e o regime jurídico dos servidores. Lembrando que esse é um conteúdo totalmente gratuito, eu só peço aí a consideração de vocês que se inscrevam no canal, dê o seu like para incentivar a gente a trazer mais conteúdos aí, que eu pretendo fazer a parte 2 nas vésperas da prova, com 10 novas questões para ajudar vocês aí. Então eu peço que se inscrevam para fortalecer a gente. Vamos começar então com o regime jurídico, né? A primeira questão já é uma pegadinha sacana da banca. Eles gostam muito de fazer isso, a Legale gosta muito de fazer isso. E a questão diz o seguinte: são requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal, exceto, pessoal, toma cuidado com essa palavra, exceto. O que ela quer dizer? Que 3 alternativas estão certas e uma está errada, né? Então, se vocês quiserem parar o vídeo para fazer a questão, tirar print e depois retornar para corrigir com a gente, fiquem à vontade, tá? E quem marcou aí nessa questão que a alternativa certa dela é ser brasileiro nato, tá? Acertou, galera. Por quê? Estar quite com as obrigações militares eleitorais, tá correto. Ter idade mínima de 18 anos, tá correto. Ser brasileiro nato, tá errado. O correto é ser brasileiro, não importa se é nato ou naturalizado. Os cargos privativos de brasileiro nato, tá? Não tem nada a ver com um concurso público. Os cargos privativos de brasileiro nato é presidente da República, vice-presidente, presidente da Câmara, tá, pessoal? E não tem nada a ver com isso aqui. Gozar de boa saúde física e mental comprovada mediante exame médico. Eles podem fazer outra pegadinha, botar que não precisa de comprovação de exame, precisa, tá? Isso tá, pessoal, no artigo 7º, dizendo o seguinte, ó, são requisitos básicos para o ingresso no serviço público municipal: ser brasileiro, não interessa se é nato ou naturalizado, ter idade mínima de 18 anos, estar quite com as obrigações militares e eleitorais, gozar de boa saúde física e mental comprovada mediante exame médico e ter atendido às condições prescritas. Galera, questão 2, também do regime jurídico. O servidor, a contar da data da posse, terá para entrar em exercício. Quantos dias o servidor terá para entrar em exercício, galera? Quem respondeu aí, alternativa B, 5 dias, acertou. Porque o que diz para nós o artigo 15? Exercício é o desempenho das atribuições do cargo pelo servidor. Inciso 1, é de 5 dias o prazo para o servidor entrar em exercício, contado a partir da data da posse. Então, quem marcou 5 dias está correto. Vamos lá para a alternativa 3, pessoal. Aqui a gente está fazendo meio ligeiro, que a gente gosta, que o pessoal não gosta muito de vídeo longo, né? E não tem muito tempo também. Então a gente pretende ser rápido e útil. Outra questãozinha do regime jurídico dos servidores. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, exceto, de novo essa palavrinha aí, pessoal, vamos cuidar, né? São 3 delas estão certas e uma está errada. Indenizações, gratificação e adicionais, auxílio moradia e auxílio para diferença de caixa. Então, pessoal, quem marcou aí a alternativa C está correto. Auxílio moradia não existe na letra da lei. A letra da lei diz o seguinte, no artigo 71 diz que além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações e adicionais e auxílio para a diferença de caixa. Não existe auxílio moradia na lei. Então tomem cuidado também com essas pegadinhas da banca. Feito? Vamos lá para a próxima questão. Questão 4, sobre o regime jurídico dos servidores.
Pedro, funcionário público da cidade de Osório, decidiu marcar seu casamento para o dia 6 de fevereiro de 2020, uma sexta-feira. Sem nenhum prejuízo, Pedro poderá se ausentar do serviço e terá seu retorno ao serviço no dia. Responda respectivamente. Então, pessoal, é o seguinte, né? Quem não sabe o que é respectivamente, muita gente não sabe, tá? Muita gente acha que é uma pergunta idiota, mas muita gente não sabe. Respectivamente é continuar na mesma ordem que foi a pergunta, responder na mesma ordem, tá? Então, o que diz a lei? A lei diz o seguinte. Então, vamos botar aqui o que diz a lei. A lei diz o seguinte, pessoal. Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-se do serviço até 8 dias consecutivos por motivo de casamento, tá? Então, quem marcou a letra D ali, correto, 8 dias. Mas por que a letra C também diz 8 dias, né? Mas se vocês pararem para fazer a conta, ele casou em uma sexta-feira. A sexta-feira já conta, tá? Sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Na outra sexta-feira está fechando e na outra sexta-feira é dia 13. Porém, a prefeitura não trabalha no sábado e no domingo. Ele irá retornar na próxima segunda-feira, dia 16. Entendeu? Então o que acontece? Na outra sexta é dia 13, mas ele retornará ao serviço na segunda-feira. Portanto, ele pode se ausentar por 8 dias e terá o seu retorno ao serviço no dia 16 de fevereiro. Valeu, galera? Vamos lá então para a questão de número 5. Agora sobre a lei orgânica do município de Osório. Marque V para verdadeiro e F para falso. A autonomia do município se expressa pela eleição direta dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, pela administração própria que respeite o interesse local e pela adoção de legislação própria. Responda respectivamente. Pessoal, pela eleição direta dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, tá correto, corretíssima. Pela administração própria que respeite o interesse local, também a prefeitura ela é autônoma, ela não depende do Estado e da União. Ela tem vida própria. Pela adoção de legislação própria, ela tem a sua própria legislação. Então, todas as alternativas aqui vão estar corretas, conforme, né, diz o artigo 5º. A autonomia do município se expressa pela eleição direta dos vereadores, prefeito e vice-prefeito, pela administração própria no que respeite ao interesse local e pela adoção de legislação própria. Então, quem marcou a alternativa C, todas verdadeiras, marcou certo. Vamos lá para a próxima questão, pessoal. 6. Sobre a lei orgânica do município também. A lei poderá ser emendada mediante proposta, exceto, olha aquela palavrinha de novo, tá? De vereadores, do prefeito, dos secretários e de eleitores do município, né? Eu julgo essa uma questão difícil, tá? Porque ela confunde muito ali quando se trata dos poderes, né? Lembrando que os vereadores é o legislativo ali, né? O prefeito e o secretário é do executivo e os eleitores do município são o pessoal, os votantes, né? Que elegem os dois poderes. Então, mediante proposta, tá? Pode ser dos vereadores, pode ser do prefeito e pode ser dos eleitores do município, mediante abaixo-assinado, né? Para a Câmara Municipal. Os secretários não são mencionados na lei. Então, quem marcou os secretários marcou corretamente. Tá? A lei diz o seguinte, no seu artigo 36,
poderá ser emendada mediante proposta de vereadores, do prefeito e de eleitores do município, né? Não fala aqui de secretário. Então, quem marcou a letra C, marcou corretamente. Questão 7, então, fala da Lei Orgânica do município de Osório. A receita e a despesa pública do município obedecerão às seguintes leis de iniciativa do Poder Executivo, exceto do plano plurianual, do plano diretor, do orçamento anual e das diretrizes orçamentárias. Lembrando que tem uma regrinha que diz, né, que 20% das questões da prova são questões consideradas difíceis para o cargo que ela está sendo feita. Então, esse tipo de questão eu julgo uma questão difícil para um cargo de nível fundamental completo, fundamental incompleto, né? Até de nível médio, ela é uma questão que confunde muita gente, tá? Porque são palavras muito parecidas que podem te confundir, né, pessoal? O que diz a lei, né? A lei diz o seguinte, ó, que o plano diretor não está incluso. O plano plurianual é correto, o orçamento anual também e as diretrizes orçamentárias também. Plano diretor não está incluso. Esse aqui é uma pegadinha que a questão colocou, né? Quem marcou a letra B marcou corretamente. Então, e a lei diz o seguinte: a receita e a despesa pública do município obedecerão às seguintes leis de iniciativa do Poder Executivo: do plano plurianual, das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual. Quem quiser tirar print para ler até decorar é importante, porque a legislação ela é muito grande, muito extensa e cansativa. Então, esses macetezinhos assim, ó, é importante para a gente ler, porque daí chega na hora da prova, o nosso cérebro processa e a gente lembra, né? Para marcar a questão certa. Lembrando que o importante não é tu saber, é marcar o X no lugar certo. Feito, galera? Então, na questão 8 aqui também sobre a lei orgânica do município, diz o seguinte: marque V para verdadeiro e F para falso. São poderes do município o legislativo, o executivo e o judiciário. É livre a delegação de atribuições entre os poderes. O cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro. Então, galera, aqui tem várias pegadinhas que vocês têm que prestar muita atenção. No final aí eu vou dar umas dicas para vocês, tá? Se quiser me acompanhar até o final, justamente sobre como não cair em pegadinha de questão, que diz o seguinte, ó: são poderes do município o legislativo, o executivo e o judiciário. Não existe poder judiciário em município, só o legislativo e o executivo, né? O executivo é a prefeitura e o legislativo é a Câmara de Vereadores. Judiciário, ele se aplica à União, ao governo, mas não existe no município. Então essa questão está errada. A segunda diz que é livre a delegação de atribuições entre os poderes. Pessoal, não é livre. Ela é vedada. É vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Ela também está errada. O cidadão investido na função de um deles não poderá exercer a de outro. Exatamente. O que quer dizer isso, Diego? Quer dizer o seguinte: uma pessoa que foi eleita pelo público para vereador, ela não pode exercer o cargo de secretário e continuar vereador. Então, se ela optar pelo cargo de secretário e assim for nomeada pelo prefeito, ela abrirá a mão do seu mandato de vereador para o seu suplente e ficará somente na função de secretário. Ele não pode estar no poder legislativo e no poder executivo. Então, investido na função de um deles, ou no legislativo ou no executivo, ele não pode exercer de outro, tá? E esse está correto. Aqui a nossa resposta correta, então, quem marcou a letra C, marcou correto, tá? Aqui tá a lei dizendo, ó, que os poderes são o legislativo e o executivo,
E no inciso 1 diz que é vedada, não é livre, é vedada a delegação de atribuições entre os poderes. Questão número 9 agora fala do plano de carreira do servidor. Essa questão aqui, galera, tem que ler, tem que gravar, porque ela confunde demais. O percentual de erro dessa questão é enorme, mas agora vocês não vão errar mais, porque eu estou trazendo para vocês e vou explicar aqui como ela é cobrada na prova, para vocês não vir a errar ela, né? Considera-se, número 1, padrão, 2, classe e 3, promoção. Galera, a passagem do servidor de uma determinada faixa ou subpadrão para imediatamente superior da mesma categoria funcional, o que é, galera? Quem sabe aí? Promoção, tá? Passagem do servidor de uma determinada faixa para uma imediatamente. Isso é promover, ele está subindo, tá? Superior da mesma categoria funcional, tá? A graduação de retribuição pecuniária dentro do serviço público municipal, constituindo a linha de promoção por merecimento e por tempo de serviço. O que acontece? Muita gente lê aqui, ó, constituindo a linha de promoção e vai lá e marca que é promoção. Não é. Não é. Por merecimento e tempo de serviço. Isso é classe. A classe é o que tu troca por tempo de serviço. De tanto em tanto tempo você vai para a classe A, da A para B, da B para C. E o que acontece? Isso gera uma retribuição pecuniária. O teu salário ele é aumentado quando você troca de classe. Por isso que ela se dá um nome de merecimento e por tempo de serviço e tem retribuição pecuniária. Você troca de classe e recebe a mais por isso. E troca quando? Por merecimento ou por tempo de serviço. A última, então, que restou para nós é a alternativa 1, né? Que é a identificação numérica do valor do vencimento da categoria funcional, que é o padrão. O que é o padrão? O padrão vai definir a escala de salário, né? Por exemplo, a prefeitura tem seu padrão 1 como cargo de operário, salário X. Seu padrão 2 já é o cargo de merendeira, salário X. E conforme o padrão aumenta o salário vai aumentando também. Ela é uma identificação numérica do valor do vencimento. Então, aí quem marcou a alternativa D, marcou correto. Vamos então para a nossa última questão, que fala também do plano de carreira, né? Aqui, se vocês quiserem tirar um print, né, explicando o que é padrão, classe e promoção, fica à vontade para você estudar depois. Ou se nas vésperas vocês quiserem assistir essa nossa aula e a próxima que eu pretendo gravar para vocês aí, nós tendo bastante acesso nessa aula, e eu vou gravar uma próxima. Por isso que eu lembro vocês de não esquecer de inscrever no nosso canal aí para fortalecer o amigo. Valeu? Então vamos lá para a nossa última questão, que fala do plano de carreira do servidor e diz o seguinte: a sistematização do quadro de cargos de provimento efetivo se dá em 3 níveis, ó, 3 níveis, fixados segundo os graus de responsabilidade e complexibilidade dos serviços do município, a saber, exceto. O que diz lá em cima? Que são 3 níveis. Aqui embaixo nós temos 4 alternativas, né? Que assim escolheu a banca, geralmente é de A a E, mas essa prova vai ser de A a D. E ali tem aquela palavrinha, o exceto. Quer dizer o quê? Que 3 estão certas e uma está errada. Pessoal, no artigo 4º, ele diz o seguinte, que a sistematização do quadro de cargos de provimento efetivo dos 3 níveis são quais? O nível principal, o nível médio e o nível simples. Tá? O que eu coloquei lá para confundir vocês e para vocês aprenderem para não errar? Nível superior, alternativa C, ele não existe.
somente o nível simples, o nível médio e o nível principal. Podem ser que, se essa questão vir a cair, eles coloquem nível superior, nível fundamental, entendeu? Para confundir vocês, tá? É nível simples, nível médio e nível principal. Não se esqueçam, está aqui o artigo certinho da lei para vocês, tá, pessoal? Então vamos agora com as 3 dicas aí que eu prometi para vocês, que eu ia dar para vocês poder estar realizando aí uma ótima prova, né? E ter a aprovação, tão sonhada aprovação de vocês aí. A dica número 1 é a seguinte: leia 2 ou mais vezes as questões. E principalmente preste muita atenção nessas palavras: somente, unicamente, vedada, permitido, livre, não e exceto. Vocês viram que caiu muito nessas questões aí, essas palavras. Onde tiver essas palavras, vocês já ligam já o sinalzinho de atenção, porque pode estar ali o erro da questão, a pegadinha pode estar nelas. Então leia 2 ou mais vezes a questão para vocês terem bastante certeza do que estão fazendo. A dica número 2, então, é a seguinte: faça as questões por eliminação. Comece eliminando as que estão erradas, porque sempre vai ter 1 ou 2 questões besta ali que a banca vai colocar e vai deixar vocês em dúvida entre 2. Então, elimina a questão, que a probabilidade de acerto, se vocês tiverem que chutar, é maior. Então, faz por eliminação as questões. E a última dica, então, galera, é depois de tudo pronto, revisar a prova antes de passar as questões para o gabarito. Por quê? Porque vocês podem ter se precipitado em alguma coisa, entendeu? Ter feito alguma coisa de errado que tem para corrigir, porque depois que vocês passarem pro gabarito, não tem volta. Se rasurar o gabarito, a questão ela é anulada e não tem volta. Eu já digo para vocês, se passar errado pro gabarito, não marca a segunda opção, deixa errado, porque vocês ainda têm chance daquela questão ser passível de recurso e anulada. Então, deixa assim a questão, não tenta rasurar, porque você pode acabar rasurando outra questão, entendeu? Deixa assim, marcar 1 ou 2 vai ser a mesma coisa, só que se marcar 2, vocês correm o risco, às vezes, de marcar de baixo errada. Então, prestem bastante atenção. Peço para vocês também aí que nos sigam nas redes sociais, né? Que se inscrevam no nosso canal, deixem seu like, compartilhem com seus amigos que vão fazer o concurso aí, né? Nos siga no Instagram lá, @concurseironato95, tá, galera? E eu peço a colaboração de todos. Valeu!